Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Marcos aqui, e nessa aula de hoje, né, vamos fazer aqui um estudo da nossa aula anterior, onde eu havia postado para vocês aí um material que falava sobre átomo, tá? Então o átomo, pessoal, é a parte mais importante aí dentro da química, é a partir dele que a gente consegue entender todas as outras coisas que são relacionadas, né? Então, por exemplo, a matéria do segundo semestre, a matéria do terceiro semestre, a gente vai precisar disso aqui muito lá na frente. É uma matéria tranquila, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, primeira informação. Essa palavra aqui, átomo, ela é uma palavra de origem grega, ok? Onde o A significa não e esse tomo aqui, ó, significa divisível. Então essa palavra átomo aí, ela significa aí o que a gente chama, né, de não divisível. Perfeito? Beleza. Olha só a introdução do texto aqui, ó. Tudo aquilo que nós observamos e está à nossa volta chama-se matéria. Então agora você na sua casa aí, provavelmente, não sei se você está sentado vendo esse vídeo, né, numa mesa, num sofá lá, na cama, por exemplo. Então, esse local onde você está sentado, né, e tudo que está à sua volta aí, chama-se matéria. Por exemplo, uma pessoa lendo um livro em um quarto, a mesa, a cama, o livro, as paredes, o chão, a janela, um copo com água, tudo é matéria, tá? Tudo isso aí a gente vai chamar de matéria. E esta matéria, pessoal, ela é formada por átomos. Sendo assim, né, átomo é o nome dado ao formador da matéria, como se o átomo fosse aí um tijolinho capaz de formar a matéria, tá? Então, o átomo está para a matéria, assim como um tijolinho está para uma casa, né? Então é o formador, é a menor parte, né? É a partícula fundamental, ok? Esse nome foi proposto pelos filósofos gregos, né? Então, nessa brincadeira aí de entender o que é átomo, ela surgiu lá na Grécia com esses dois cientistas aí, esses dois filósofos aí, ó. O Demócrito e o Leucipo, tá? Não sabe-se bem a data, mas acredita-se que isso aí foi por volta de 300 anos antes do nascimento de Cristo, tá? Então 300 anos AC, 370 anos AC. Esse Demócrito aí, ó, que é o primeiro nome, né? Ele viveu entre 460 e 370 anos AC. O que aconteceu, tá? Esses dois cientistas aí, né, tem a história nos diz que possivelmente eles estavam andando pela areia, tá? Quando eles tiveram aí essa ideia, né, de átomo, porque eles estavam baseando lá na areia, pela areia ser muito fina e formada por grãos diminutos, né? Então você imagina se uma criança vai lá e faz um castelo de areia. Aquele castelo de areia lá é formado por partículas menores. Essas partículas menores são o átomo, tá certo? E isso aí é que foi, né, um impulsionador para o estudo da química, porque só lá em 1900 que eles voltaram a tocar nessa ideia de átomo de novo, e aí surgiu, né, um novo conceito, que é o conceito dos modelos atômicos, mas esse aqui não vem ao caso nesse momento, tá? A ideia para você ter um átomo, ela é bem simples, né? Eu vou te explicar aqui. Vamos partir do seguinte pressuposto, tá? Vamos supor aí que você pegou uma barra de ferro aí, ó, do tamanho de uma caneta, por exemplo, tá certo? E essa barra de ferro, você foi lá e partiu ela na metade, pegou a metadinha da barra aqui, né? E partiu na metade também. Então, você pegou de novo a metade da barra e partiu na metade. E você fez isso sucessivas vezes, tá? Até chegar no momento aqui onde você vai ter uma parte menor, outra parte menor,
outra parte menor, outra parte menor, e vai chegar uma situação onde você não vai conseguir dividir mais, tá? Esse ponto que você chegou aqui, que foi impossível a divisão, é o que a gente chama de átomo, né? E é daí que surgiu o nome, né? Porque lembra lá no início da aula que eu falei que o A significa não e o tomo divisível? Ou seja, essa partícula aqui, ó, que a gente acabou de encontrar, que tá pequenininha aqui, né, na pontinha da seta, essa partícula é impossível a divisão dela em partes menores. Então é daí que surgiu a ideia do átomo, beleza? Então a ideia é essa. Mas hoje, né, agora, em 2021, o que é que a gente sabe disso aqui? A gente sabe o seguinte, que o átomo de fato existe, porém ele ainda é composto de partículas ainda menores do que ele, tá certo? Então, quais partículas são essas, tá? Então vamos lá. O átomo ele possui três partículas, tá certo? Ele possui uma partícula que a gente chama de elétron, ele possui uma partícula que a gente chama de nêutron, ele possui uma partícula que a gente chama de próton. Essas três partículas, então são elétron, próton e nêutron. Só essas três, tá? Não tem outras. Nesse momento aqui, não tem outras, só três. A gente vai trabalhar com elas durante todo o ensino médio, beleza? Se você for sair do ensino médio e for cursar faculdade de química, física, aí existem outras lá. Mas nesse momento, né, o que é relevante para a gente aqui e o que de certa forma podem te cobrar no Enem ou em vestibular, né, ou qualquer prova externa que você for fazer para concurso, para pleitear vaga em alguma universidade, sempre vai girar em torno dessas três partículas, tá certo? Quais partículas são mesmo? Elétron, próton aqui, ó, nesse verde escuro, e o nêutron aqui nesse verde limão. Beleza? Sempre essas três partículas. Aí, antes da gente começar a falar dessa figura aqui, olha um detalhe, né? O que é um próton? Próton é uma partícula positiva, tá certo? O que é o elétron? Elétron é uma partícula negativa. E o que é o nêutron? Nêutron é uma partícula que ela não possui carga, ou seja, ela não é nem positiva e não é nem negativa. Como o próprio nome dela já está falando, ela é neutra, ok? Então, próton positivo, elétron negativo e o nêutron ele não possui carga, tá? Inclusive aqui no texto já está até falando isso, ó, próton positivo aqui, ó, o nêutron sem carga, tá certo? E o elétron ele possui carga negativa, né? Tá aqui no rodapé, beleza? Onde que a gente vai encontrar essas três partículas? A gente vai encontrar essas três partículas nessa estrutura aqui que a gente chamou de átomo, beleza? Tá, mas qual que é a posição de cada uma, né? Porque eu tô olhando para cá, eu tô vendo um monte de rabisco. Me explica essa rabisqueira aí, Marcos, pelo amor de Deus. Olha só. No núcleo, pessoal, no núcleo, então, pera lá. O átomo ele vai ter uma estrutura interna, aqui que a gente vai chamar de núcleo, e uma parte externa, tá? Que é essa que está sendo representada aqui por essa rabisqueira toda, que eu já vou te falar o que é. Então, dentro do núcleo, ou seja, na parte interna do átomo, a gente vai encontrar só e somente só prótons e nêutrons, tá? Então, próton e nêutron, o único local que você encontra ele é dentro do núcleo, que seria aí, mais uma vez, né? Repito para vocês, essa parte interna do nosso átomo, beleza? De fora, o que é que a gente vai ter, né? O que é essa rabisqueira que está aqui? Essa rabisqueira que está aqui, pessoal, ela não existe, tá? Isso aqui é só uma representação. Mas representação do que, Marcos? Essa partícula que está aqui, essa e essa aqui, são partículas que estão fora do núcleo, né? Elas não estão aqui no núcleo, elas estão por fora do núcleo aqui.
E qual que é o nome delas? O nome delas é elétron. Qual que é a carga que elas possuem? Elas possuem carga negativa, tá ok? E elas estão girando aqui em torno do núcleo. Então esse desenho que você está vendo aqui, né? Isso aqui na verdade, pessoal, é como se fosse um circuito, né? Como se fosse uma pista de corrida por onde o elétron está passando. É a trajetória que ele está fazendo, né? Se a gente pegar lá da matéria do professor Rodolfo na parte de física, ele já explicou para vocês, se já estava observando, ele já explicou para vocês o que é trajetória. Trajetória é um caminho, o elétron está percorrendo um caminho aqui, ó, tá? Então ele percorre esse caminho, esse aqui percorre esse caminho e por aí vai. Ou seja, qual que é a sacada, né, do átomo aqui? Você vai ter uma parte interna que vai ter prótons e nêutrons e você vai ter uma parte externa onde os elétrons estão girando aqui. Qual que é a regrinha, né, para isso aqui acontecer? Sempre tem que pensar da seguinte maneira: a mesma quantidade de carga positiva que você tem aqui no núcleo, você também tem que ter de elétrons de fora. Então, por exemplo, quantos elétrons tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu também tenho que ter 6 prótons dentro do núcleo. Aqui a gente consegue ver 3, né? Os outros 3 estão lá para trás. A gente consegue ver um total igual, sempre de elétrons e prótons. Ou seja, a quantidade de carga negativa e positiva, elas têm que ser equivalentes. E aí você vai ter esse átomo. Então, assim, por mais que eu tenha passado nesse momento muita informação para vocês, tá? Qual que é a ideia dessa aula, né? A ideia dessa aula é que a gente está estudando uma partícula, que é a menor partícula que existe, né? Essa partícula ela é formada por prótons, elétrons e nêutrons, tá? O próton ele possui carga positiva, o elétron carga negativa e o nêutron ele não possui carga, tá certo? Mais uma vez, repito, ele não possui carga. Mas, professor, se o nêutron não possui carga, o que ele está fazendo lá? Ele está simplesmente dando massa para o átomo. Massa para o átomo? Como assim? É como se nas entrelinhas aí, né? Ele estivesse dando peso para o átomo. É uma brincadeira que eu costumo falar para os meninos, né? Uma analogia que eu costumo falar para os meninos é o seguinte: você foi para academia e aí lá não tem o peso lá que você pega para levantar, não tem ali as anilhas, né, que é o pezinho na lateral lá. Então o que, que acontece? Se você pegasse somente a barra, né, e erguesse ela, com certeza você não iria conseguir, né, fazer sua atividade física lá. Por quê? Porque ela é muito leve. A partir do momento que você pega lá a barra e essa barra tem ali as anilhas, né? Essas anilhas elas fazem o quê? Elas dão massa, elas dão um peso ali para a barra. É a mesma coisa que acontece aqui. Então a função desses nêutrons aí, ó, é como se fosse a anilha, né, ali para a barra, ou seja, vai dar um peso, vai dar uma massa ali para essa barra, perfeito? Então esse desenho aqui, pessoal, ele é uma representação de como é que seria um átomo, tá? Então você tem que entender exatamente isso que eu te falei. Formado por prótons, elétrons e nêutrons, próton em carga positiva, elétron em carga negativa e o nêutron não possui carga. E aí, pessoal, para a gente poder completar, né? Olha que a definição dos elétrons, né? São partículas extranucleares. O que isso quer dizer extra? Eles estão de fora do núcleo, né? Ou seja, estão fora do núcleo, na chamada eletrosfera. Então a gente pode falar que essa parte externa aqui, né, dessa rabisqueira toda aqui, onde a gente encontra esses elétrons, isso daqui a gente chama de eletrosfera, né? Que é onde está que esses elétrons estão ali passeando, tá? Sua massa, seu peso ali, né, é irrelevante para a massa do átomo. A massa que vai interessar mesmo ali, né, é a do nêutron. Esse aí já tem uma massa um pouco maior e é bem perceptível, ok? Com base nisso, né, deixei aqui 2 exercícios bem fáceis, tá?
O primeiro é explique o que é átomo. Uai, pessoal, átomo é a menor parte da matéria, né? Tem a definição dele na folha lá em cima. E qual é a carga do elétron? A carga do elétron é carga negativa, tá? Essas atividades e as demais já se encontram na plataforma, tá? Você pode fazer atividade no caderno, sempre copiando pergunta e resposta, tá? E enviar a atividade para lá. Se você não tiver condições de enviar a atividade para a plataforma, você pode bater a foto e me enviar a foto do caderno, tá? Mas é algo assim que eu queria que evitasse ao máximo, porque são muitos alunos e às vezes a memória do celular não comporta, tá ok? Então, tenta enviar pela plataforma. Se não conseguir, pode me chamar lá no privado e enviar por lá. Outro detalhe, não esqueça, pessoal, vou pedir aqui até pelo amor de Deus, de colocar o nome na atividade, tá? Muitos alunos não colocam o nome, não colocam a turma. Alguns alunos usam o e-mail de outra pessoa e aí eu não consigo identificar de quem é a atividade, tá certo? Outro detalhe, às vezes eu tenho percebido nos grupos que alguns alunos estão perdidos, né? Mas esses alunos, eles não me procuram, tá certo? Então, assim, não tem como eu te ajudar. Então, se você perdeu algum conteúdo de química ou algum conteúdo de biologia e tá sem, e você tá precisando do conteúdo, me chama que eu te mando, tá? Se eu não souber quem é você, se você não me mandar mensagem, não tem como eu adivinhar que você tá perdido, beleza? Então, pessoal, tô aqui para ajudar. Qualquer dúvida podem me chamar. Essa aula tá simples, tá bem explicada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Sempre que for possível, a gente for fechar conteúdo, né? Ou até mesmo matéria nova lá, que for viável a gente entrar pelo Google Meet e fazer a transmissão online, né? A gente vai fazer também. Os alunos têm gostado bastante, mas nem todos têm acompanhado. Então, quando eu lanço a aula no YouTube, é uma forma de que os alunos, os demais alunos, né, consigam ver também. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e até mais.